Olá a todos, eu sou Juliana Dallagnol, sou hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje viemos conversar um pouquinho com vocês sobre quais foram as novidades do Congresso Americano de Hematologia que aconteceu agora em dezembro de 2021. Convido então para se juntar a nós o Dr. Nelson Tilac, que é coordenador da hematologia e do transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom dia, Dr. Nelson. Oi, Ju, bom dia, prazer em estar aqui. É bom aqui estar com todos e fico à disposição. Convido também a doutora Renata Stanzioni, hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom dia, Renata. Olá, pessoal. Para falar um pouquinho com a gente de terapia celular, doutora Lucila Kerbay, médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, que está intensamente integrada na terapia celular da instituição. Bom dia, Lucila. Oi, pessoal, bom dia. Antes de começar um pouquinho dessa discussão, o Congresso tem a sessão das plenárias, que trazem assuntos novos, o que foi mais relevante nos trabalhos. Renata, você poderia comentar um pouquinho do trabalho de coagulação e COVID? O que você achou de interessante nesse trabalho apresentado? Claro. Bom, foi uma das primeiras apresentações, né? Então, esse trabalho mostrou um provável mecanismo da trombose na COVID, que até então era bem pouco compreendida, né? E a importância é um complexo, é um mecanismo complexo, eu não quero entrar em detalhe, mas a importância disso é que joga uma luz também para ter as potenciais terapias, né? Então, isso foi bem interessante. Muito bom. Outro trabalho que eu vi na plenária que eu achei super interessante, então fala sobre uma proteção da hematopoiese relacionada à doença de Alzheimer. Então, é também relacionado com vários genes, né, em relação a mutações, mas existe uma entidade que a gente chama de hematopoiese clonal de significado determinado, que são essas mutações que a gente pode desenvolver em algum momento, e a princípio elas teriam um fator protetor para desenvolver o Alzheimer. Isso ainda ficou várias dúvidas no ar, mas foi um trabalho muito interessante e que talvez traga bons frutos no futuro. Lucila, a gente também teve uma parte muito importante de discussão de terapia celular. Você poderia apresentar um pouquinho sobre os OMA7 e os outros trabalhos apresentados que você queria destacar aqui? Sim, então esse ano foi apresentado os OMA7. A gente sabe que para paciente que tem o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B e que não se curam após a primeira linha de tratamento, geralmente com R-CHOP, ou aqueles pacientes que ficam curados após o tratamento com R-CHOP, mas que a doença volta depois de um tempo, o tratamento padrão acaba sendo com quimioterapia, e aqueles pacientes que respondem à quimioterapia, o transplante de medula óssea autólogo, né? É aquela quimioterapia forte, seguida da infusão das células do próprio paciente. Mas a gente tem hoje uma outra opção de tratamento que já está aprovado nos Estados Unidos, 3 diferentes produtos, que seriam com os linfócitos, que são as células de defesa do próprio paciente, que ela é modificada para ela conseguir reconhecer o tumor e matar o tumor, que é chamada, então, a terapia com as células CAR-T, né? Terapia com CAR-T-cell. Então, esse estudo ZUMA-7, ele foi um estudo que comparou para pacientes adultos com diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, que não haviam respondido ao tratamento com R-CHOP, ou que voltou a doença depois do tratamento com R-CHOP, eles compararam a terapia considerada, então, padrão, com a quimioterapia em altas doses e transplante de medula óssea autólogo, com o tratamento com as células CAR-T. E aí os pacientes eles foram alocados de uma forma aleatória nos 2 grupos, e aí nesse estudo ZUMA-7, que foi o estudo com maior tempo de acompanhamento, acredito que até por isso que ele acabou indo para a plenária, mostrou que o tratamento com as células CAR-T acabou sendo melhor, com uma melhor resposta e maior tempo de sobrevida e resposta completa, assim, o desaparecimento da doença, em relação ao transplante de medula óssea autólogo.
Nessa mesma linha, 2 outros estudos também foram apresentados. Então, na sessão de Lady Breaking, a gente teve a apresentação do Belinda, que a gente, né, doutor Nelson, teve o prazer de participar, 2 pacientes acabaram entrando aqui do Einstein, e aí nesse estudo o resultado foi diferente. Então, o transplante de medula óssea autóloga, a quimioterapia e o transplante de medula óssea autóloga acabou sendo melhor, na verdade não melhor, acabou sendo igual, exatamente igual à terapia com as células CAR-T. E um terceiro estudo na mesma concepção, que foi com outro tipo de CAR, chamado Transforma, o CAR-T acabou sendo melhor. Então, assim, são 3 importantes estudos que estão sendo bastante falados e que no futuro pode ser que mude alguma coisa em relação ao tratamento para paciente que não responde à primeira linha de tratamento ou que recai. Muito bom. Doutor Nelson, também teve muita novidade no que tange as doenças plasmocitárias, o mieloma múltiplo, a amiloidose. O senhor queria destacar alguns estudos que lhe chamaram a atenção? Bom, acho que, em primeiro lugar, acho que é importante esclarecer, né, que no mieloma múltiplo tem algumas áreas de interesse. Acho que a primeira que a gente tem sempre que pensar é quando a gente trata os pacientes, o que a gente chama de primeira linha. Quer dizer, o paciente fez o diagnóstico, vai ser tratado. Então, eu costumo brincar aqui no consultório com os pacientes que existem 2 tipos de pacientes, os que podem e os que não podem, onde poder é bom. O que é poder? É poder fazer o autotransplante de medula óssea, que até hoje, mesmo com todos os remédios novos que surgiram, ainda para aqueles pacientes que são jovens ou que têm pelo menos uma condição, são mais velhos, mas têm uma idade funcional boa, continua sendo uma boa alternativa de tratamento. Então, esses pacientes costumam receber um tratamento prévio, geralmente com 3 ou 4 remédios, depois o autotransplante. Então, um primeiro estudo que foi muito interessante, que foi apresentado no novo ASH desse ano, foi com relação à chamada manutenção, né? Então, a gente sabe que depois do transplante, o paciente é tratado, recebe o tratamento com 3 ou 4 remédios antes para diminuir a doença, faz o autotransplante, e aí ele vai para a manutenção. E esse estudo, da mesma forma que a Lucila mostrou no CAR-T, que às vezes tem estudos que são feitos e que dão resultados negativos, ele mostrou uma hipótese negativa, quer dizer, nem sempre mais é melhor. Então, nesse estudo foi comparado uma manutenção com 3 drogas, que foi o ixazomib com lenalidomida e dexametasona, versus a lenalidomida com dexametasona. E o que se mostrou é que a lenalidomida e dexametasona, que o uso das 3 drogas não trouxe nenhuma vantagem para os pacientes, trazendo até mais toxicidade. Então, é um estudo que teve uma hipótese de melhora, mas que foi negativa. Depois, os outros 2 estudos que eu destaquei são estudos para aquelas pessoas que ou estão no POD ou estão no não POD, mas elas são refratárias ao tratamento ou recidivam a doença. Então, nesse aspecto, 2 estudos me chamaram a atenção. Um é com um remédio novo que chama Iberdomib, e que aparentemente esse remédio, junto com o corticoide, em pacientes que tomaram todas as linhas de tratamento, alguns inclusive que fizeram tratamento com alvo, como CAR-T, anticorpo monoclonal, que é contra aquele BCMA, que é um marcador da célula do mieloma. Essa nova droga, ela conseguiu trazer um resultado de 97% de resposta naqueles pacientes que já eram triplo refratários. Então, isso abre uma nova perspectiva para os pacientes. É óbvio que esses estudos eles têm que ser seguidos. E o segundo estudo interessante para pacientes refratários ou recidivados foi a finalização de um estudo que já tinha sido iniciado, que é o chamado estudo Bellini, que é o nome do estudo, que utiliza uma droga chamada venetoclax, não é? Então, eles compararam o uso do venetoclax
versus, junto com o Velcade, que é uma droga clássica utilizada em mieloma, o bortezomib com corticoide, contra só o Velcade com corticoide. E o que se demonstrou nesse estudo é que, em geral, na verdade, o uso do venetoclax, que é essa droga, que é um inibidor do BCL2, que é trabalha na morte celular, ele foi útil, né? No entanto, ele foi muito tóxico. E teve um determinado grupo de pacientes onde ele foi muito melhor, que é um paciente que tinha uma característica genética diferente. Ele tinha uma translocação, que é uma troca entre os cromossomos 11 e 14. Então, nesses pacientes, ele foi muito melhor. Então, a conclusão do estudo é que realmente ajuda, mas não deve ser utilizado indiscriminadamente, exclusivamente para pacientes com essa alteração. Com relação à amiloidose, a amiloidose é uma prima do mieloma, por isso que ficam aí tratando essas duas doenças juntas, apesar de ser uma doença diferente. Inclusive, ela tem a grande vantagem de, por ser prima, ela fica se beneficiando dos novos tratamentos para mieloma, né? Então, 2 estudos eu trouxe aqui para discutir. Um é um estudo prático, né, que utiliza 4 remédios versus 3 remédios. Então, hoje tem vários tratamentos para amiloidose. Um deles é baseado em 3 drogas, que é o bortezomib, junto com o ciclofosfamida e a dexametasona, que é o chamado VCD, e outra possibilidade é acrescentar um anticorpo, uma imunoterapia, que é específica contra a célula do plasmócito, que é o tipo de glóbulo branco envolvido nessa doença, e que tem um marcador que chama CD38. Então, o que se verificou é que houve uma muito melhor taxa de resposta utilizando 4 drogas do que 3 drogas. Então, isso é uma coisa prática, né? Porque todos esses remédios são disponíveis e agora o médico pode optar por 4 em vez de 3. Do ponto de vista puramente experimental, surge uma droga que, inclusive, nós estamos aqui no Einstein tentando ter um estudo clínico com ela, que vai ser um estudo clínico posterior a esse que foi apresentado no Congresso, que se chama CAEL-101. Essa droga é um anticorpo monoclonal que gruda na substância amiloide. Quando ela está grudada, a substância amiloide é uma proteína que gruda no coração e atrapalha a função cardíaca, gruda no rim, gruda no fígado. Então, você pode pegar essa droga, é como se ela fosse lá e arrancasse fora a substância amiloide. Então, o estudo que foi feito foi verificar se a utilização dela, junto com aquilo que é o estándar de tratamento, se era melhor, pior e se trazia mais efeitos colaterais. O que se mostrou é que não traz efeitos colaterais e que aparentemente traz um certo benefício. O que é interessante desse estudo, que vai ser esse estudo foi a base para esse novo estudo que a gente espera que seja multicêntrico e que a nossa instituição esteja dentro, que vai ser um estudo fase 3, que vai comparar esse anticorpo monoclonal contra o tratamento estándar, que é, por exemplo, a utilização desse daratumumab, que é um anticorpo anti-CD38. Então, acho que, basicamente, acho que é isso que eu poderia falar um pouquinho dos destaques, pelo menos dos destaques que foram, para mim, importantes, que me chamaram a atenção nesse evento. Obrigado, Ju. Muito bom. Renata, também teve muita novidade em linfomas de forma geral. Você pode fazer uma síntese dos trabalhos que você acha que são fundamentais aí, que você queria destacar e talvez mudem a prática clínica daqui para frente? Claro. Bom, tentar aqui escolher alguns pontos, porque a gente sabe que o universo dos linfomas é um vasto território, né? Mas, assim, eu acho que vou começar pelo estudo ali que foi apresentado ali no último dia do ASH, que é o Polarix, que está dando aí o que falar no mundo hematológico. Então, ele analisou nos linfomas difuso, né, naquele linfoma agressivo, a associação de um anticorpo específico conjugado à droga e com já
consagrado esquema R-CHOP. O que ele mostrou? Que parece ter um benefício, né? Tem um benefício numa sobrevida livre de progressão, o tempo que esse doente fica aí sem doença, mas especificamente parece interessante em determinados pacientes com aquele subgrupo de alto risco. Então, acho que é uma coisa aí que pode mudar a nossa conduta em algum tipo de paciente aí nos próximos anos. Outra coisa interessante é sobre a biópsia líquida, né, para linfoma primário de sistema nervoso central, que faz com que esses pacientes que, então, submetidos a procedimentos invasivos de biópsia cerebral, com um exame de sangue, né, procura do DNA desse tumor no sangue, é sensível, é específico, então deixando um diagnóstico mais seguro para esses pacientes, né. Isso é até um projeto em andamento nosso aqui no hospital da biópsia líquida, né, então isso também foi bem interessante. Saindo desses linfomas mais agressivos, indo para aqueles indolentes, como linfoma do manto, né? Acho que o interessante foi uma coisa bem real, que é a nossa realidade aqui, que mostra que quando a gente usa um remédio específico na indução desses pacientes, quando eles podem ir para aquele transplante autólogo, uma quimioterapia de mais alta intensidade, que é a associação dessa droga, da citarabina, nesses pacientes, que quando a gente usa, a resposta é realmente melhor. Então, acho que isso mostra que a gente está no caminho certo e é o standard of care para esses pacientes de linfoma do manto, né? No paciente do Hodgkin, esse estudo foi muito bonito, que é do pembrolizumab, que é uma droga-alvo que age ali contra uma substância um marcador específico da célula tumoral, que é o PD-1, né, expresso nesses tumores, que quando associado já no primeiro tratamento desse paciente, que antes a gente vinha usando essas drogas lá no final, o paciente recaía, refratário, quando a gente joga isso para o começo, associado à quimioterapia que a gente já usa para esses pacientes, né, mostrou, então, em primeira linha, um impressionante sobrevida aí de 100% dos pacientes, numa curva que você vê o gráfico, todo mundo lá em cima, né? Então, é a cura de uma doença neoplásica, hematológica, isso é sempre muito legal de ver. Então, eu acho que passando um pouco e rápido por todas as doenças é mais ou menos isso. Mas é claro que, como a Lucila falou aí na sessão plenária, tudo isso, o CAR-T está aí se mostrando cada vez mais precoce de novo, né? Tanto a droga-alvo quanto o CAR-T-cell se mostrando cada vez mais precoce no tratamento dessas doenças hematológicas, né, Lu? Se quiser complementar e falar o que mais teve de terapia celular, porque eu acho que o enfoque do congresso aqui está quase todo em você. Pois é, eu acho que a tendência, né, é mostrar realmente o uso da terapia celular, o uso das células CAR-T, mostrando os benefícios, né, para pacientes que já não teriam tanta perspectiva de tratamento, que já tinha sido refratário, ou seja, a doença voltando depois de várias vezes. Então, acho que antes de mais nada, a terapia celular, acho que vocês vão ouvir falar muito, seria a gente usar células para o tratamento de doenças oncológicas ou virais, né? E as células CAR-T, como eu disse para vocês, é você modificar o linfócito e fazer ele direcionar uma determinada proteína do tumor e aí matar o tumor. Então, esse ano a gente teve vários trabalhos muito bonitos. Então, a gente teve um trabalho que foi, na verdade, uma atualização, que é o CARTitude 1, em que mostrou os linfócitos, né, CAR-T contra uma proteína do mieloma, que é o BCMA, para pacientes que já tinham feito 3 linhas de tratamento ou que já tinha recaído 2 vezes, e foi um trabalho com acompanhamento de 2 anos, em que a gente conseguiu ver uma resposta com o tratamento com as células CAR-T de 98%. Isso é muito, né, para um paciente com mieloma múltiplo, uma taxa de resposta muito bonita, e quando a gente viu, então, a sobrevida daqueles pacientes em que eles não tinham mais a doença e se viveram a longo prazo, a gente viu uma sobrevida acima de 60%, que é muito bom, nesse contexto de paciente que já tinha recebido muito tratamento. E a gente viu outros estudos muito bonitos também, envolvendo outros alvos para outras doenças. Então, a gente teve, esse ano, diversos trabalhos para leucemia linfocítica aguda, se expressa CD19, alvos, a CAR-T contra CD19 e CD22 ao mesmo tempo, mas a gente também teve trabalhos para leucemia linfocítica aguda T, então com alvo CD5, CD7, mostrando que não só para as doenças linfóides B, que expressam CD19, ou mieloma múltiplo, que expressa BCMA, outras doenças, o CAR-T acabou mostrando um resultado bem bonito, assim como o linfoma de Hodgkin também.
Mas eu queria ouvir, doutor Nelson, com tudo isso da terapia celular, se o senhor pudesse contextualizar e falar um pouquinho como está a terapia celular no Brasil, nossas perspectivas, o que a gente tem pela frente. Lucila, obrigado pela pergunta. Eu acho que sempre é importante contar um pouquinho o que acontece aqui no nosso meio, né? Então, acho que a primeira coisa que é muito importante é dizer que a gente avançou muito nos aspectos regulatórios. Então, hoje, a terapia celular é absolutamente bem regulamentada no Brasil, tanto no que se refere à questão de pesquisa, através dos sistemas de comitês de ética, Comitê de Ética Nacional, que é o CONEP, assim como as questões relacionadas à vigilância sanitária, a Anvisa. Então, existe uma regulamentação muito bem feita para isso. E os projetos de terapia celular estão sendo submetidos a essas agências regulatórias. A gente pode separar, de uma forma geral, os projetos de terapia celular em dois grupos. Os grupos que são aqueles das indústrias farmacêuticas ou das companhias, que normalmente adquirem a patente de grandes entidades de pesquisa, foi o que aconteceu, por exemplo, com a Novartis, com a Universidade da Pensilvânia, por exemplo, e outras indústrias, e que têm os seus produtos hoje como se fossem medicamentos, mas são medicamentos interessantes, porque você tem que colher a célula do paciente ou do doador, quando não é o paciente o próprio doador, isto é fabricado dentro de um hub, de uma fábrica, né? E depois é devolvido o produto acabado, já geneticamente modificado, para ser aplicado naquele mesmo paciente. A maioria dos produtos hoje industriais são autólogos, né? Por outro lado, você tem as iniciativas que a gente chama de iniciativas acadêmicas. Alguns brincam e chamam elas de iniciativas caseiras, né? Que são aquelas que as instituições hospitalares, os institutos de pesquisa, eles fazem isso aqui, né? Então, aqui no Brasil, de iniciativa acadêmica, nós podemos citar várias. Eu acho que a primeira que a gente deve citar é a do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional do Câncer, do nosso colega Martim Bonamino, que vem trabalhando nisso há muitos anos, com um modelo de CAR-T, e que já teve todas as fases bem estudadas do ponto de vista laboratorial em animais e que deve partir para um estudo em humanos. A segunda iniciativa também muito interessante foi do grupo de Ribeirão Preto, da Universidade da USP, né, de Ribeirão Preto, do Dr. Dimas Covas e do Dr. Renato Cunha, que conseguiram fazer um CAR-T dentro da própria universidade, obviamente com auxílio do Departamento de Saúde americano, através de uma colaboração, e foi muito bacana, foi através de um dinheiro de pesquisa dado pela Associação Americana de Bancos de Sangue, de Hematologia, da ASH. E eles acabaram fazendo um caso de uso compassivo, que foi amplamente divulgado e que foi motivo de uma publicação na revista Blood desse mês. A terceira iniciativa também que eu acho muito importante é a iniciativa da Universidade do Rio Grande do Sul, que é da doutora Lúcia Sila, e que vem trabalhando não com CAR-T, mas com outro tipo de célula que age nos tumores, que se chama célula natural killer, ou célula matadora, né? E que ela tem utilizado em pacientes, já tem um estudo, já foi até publicado, em leucemia mieloide aguda. E tem a nossa instituição, que também vem desenvolvendo um trabalho em várias frentes. A Lucila, que está aqui, é uma das nossas mais principais pesquisadoras, mas temos outros colegas que estão envolvidos nesse processo, como Andresa, Raquel, José Mauro, André,
e outros, Juliana, posso ter esquecido alguns nomes, mas são pessoas, Isabel, né? E essas pessoas, elas estão desenvolvendo, assim como a Luciana Marte, um estudo em várias frentes. Uma, tentando fazer células T para atacar vírus, que é o caso da Luciana. CAR-T, que é o caso da Lucila, que ganhou aí um monte de dinheiro, prêmios, para poder fazer o seu trabalho, tanto do CNPq, do Pronom, da própria ESHA, assim como o Renato Cunha ganhou no passado. Nós temos também, além do CAR-T em estudos em mieloma, nós temos também alunos desenvolvendo projetos de mestrado e doutorado aqui na nossa pós-graduação. Com relação a isso, eu tenho o prazer de estar junto com eles nesses projetos, né? E também estamos desenvolvendo projetos em células NK. Então, há uma ampla pesquisa, a gente espera que agora, no ano que vem, a gente já esteja utilizando em seres humanos. Aqui, uma pesquisa aqui no Einstein, patrocinada pelo PROAD, para que a gente possa estar atendendo aí 30 pacientes inicialmente através desse projeto. E existem outros grupos, né? Por exemplo, nessa área de pesquisa com a indústria, a gente pode citar que aqui o Einstein e junto também o pessoal do Hospital São Rafael, Marco Salvino, incluímos 5 pacientes nesse estudo Belinda, que foi um estudo interessante, que deu negativo, né? Não mostrou a superioridade do CAR-T ao transplante autólogo. Nós temos também um estudo entrando, que é o CARTitude 5, que vai envolver também o Dr. Jair, aqui do Hospital C. Camargo, nós aqui do Einstein e o Marco Salvino, lá da Bahia. Nós temos também o Dr. Fernando Barroso, que está aí importando um equipamento também para fazer terapia celular, Dr. Wanderson Rocha, que também da USP está trabalhando nisso. Espero não ter esquecido ninguém, mas muita gente tem trabalhado nisso. Inclusive, até o pessoal de Campinas, do Instituto Boldrini, também tem uma máquina que também está tentando trabalhar com isso. Então, a gente tem muita esperança de que o Brasil vai entrar nesse cenário logo e vai entrar com projetos que vão ajudar a nossa população de uma forma geral. Bem animador, né, o panorama, então. Vamos esperar aí o que vem. Eu acho que sim. Até o Instituto Butantan também está se equipando, né, para estar trabalhando nisso também e oferecendo isso para a população. Legal. A gente vê incentivo do governo, né, doutor? Várias possibilidades de investimento, então acho que vai ser algo muito animador para o futuro. Certeza. E acho que a gente não tocou aqui em algumas coisas específicas, como as leucemias, né, Ju? Você gostaria de pontuar algumas coisas nesse sentido, por favor? Claro. Então, falando primeiro em leucemia mieloide aguda, acho que o que a gente teve de trabalhos, primeiro, que tem sempre muita coisa de laboratório, né? Então, está tendo um foco muito grande da gente estudar cada vez, estratificar melhor esse paciente. Então, a importância de você fazer uma boa citogenética, uma biologia molecular, algo que o nosso grupo aqui do hospital já trabalha há muito tempo, né? Com o doutor Elvira, doutor Paulo Campeger, já pregam isso há bastante tempo, e isso tem sido apresentado constantemente nos trabalhos de você conseguir conhecer melhor o que a gente chama de biologia da doença para propor o melhor tratamento para esse doente. Então, isso foi um dos pontos importantes, inclusive no segmento, não só no diagnóstico, como acompanhar esse paciente com, por exemplo, doença residual mínima, que é não encontrar nem um pouco de doença molecular, que é um conhecimento que a gente tem, eu diria, da leucemia mielocítica aguda, que a gente tem da leucemia mieloide crônica e que está se expandindo para outras áreas da hematologia, como a leucemia mieloide aguda.
Isso foi um dos pontos importantes. Falando já em terapia-alvo, né, que é o que importa, acho que um dos trabalhos, tiveram muitos trabalhos sobre inibidores de FLT3, que é uma molécula-alvo aí que a gente tem alguns produtos no mercado disponível, inclusive o mercado brasileiro, e que tem melhorado muito a opção de tratamento dos pacientes. Então, um dos pontos que a gente teve foi associar um tratamento que já está sendo muito discutido, que é o uso do hipometilante, venetoclax, com um inibidor de FLT3. Então, nesses estudos, eles colocaram uma miscelânea, né? Não foi um estudo muito grande, não tiveram muitos pacientes, mas colocaram aí, acrescentaram o inibidor de FLT3, o que eles chamaram de tríplice terapia, e que a princípio teve um ótimo resultado para esse grupo de doentes. Também é uma medicação que já foi aprovada pela FDA, que é o CPX 351, que é a quimioterapia citrabina e daunorubicina na forma lipossomal. Também teve um estudo de mundo real, né, que também está super em voga nos congressos, que é falar sobre a experiência dos centros, como tem sido aquilo fora do estudo clínico, e que mostrou que essa medicação realmente é uma opção segura, com bons resultados, principalmente para os pacientes que não conseguem fazer a quimioterapia convencional. E teve também a associação do venetoclax, que é uma droga muito potente aí em leucemia mieloide aguda e que mudou bastante o panorama dos doentes. Então, essa molécula CPX 351 com venetoclax. Também teve bastante coisa de fase 1, estudo de moléculas novas, incluindo algo parecido com o inibidor de P53, que ainda é um desafio na leucemia mieloide aguda, mas é um estudo muito pequeno e ainda está precisando de melhor análise para a gente poder falar que vai ser incorporado na prática clínica. E, por último, na leucemia mieloide aguda, eu queria falar também dos anticorpos monoclonais. Então, a gente tem aqui no Brasil disponível o Gentouzumab ozogamicin, que é aprovado. Tiveram alguns estudos no trabalho de associação com eles, com a quimioterapia para pacientes recaídos, né, pacientes refratários. E também teve alguns anticorpos monoclonais novos, né, que é o magrolimab, por exemplo, que é um inibidor de macrófago, que está relacionado com a via inflamatória, então vão chegar novidades aí para os pacientes. E, por fim, para terminar a leucemia mieloide aguda, existia um paralelo muito grande dos tratamentos dos pacientes com leucemia mieloide aguda com os pacientes síndrome mielodisplásica de alto risco. Então, isso já é uma tendência a pensar que são doenças similares, muitas vezes respondem bem às mesmas terapias. Então, tiveram alguns estudos que incluíram pacientes com síndrome mielodisplásica com tratamentos semelhantes ao de leucemia mieloide aguda. Falando um pouquinho, pulando agora de assunto, eu queria falar um pouquinho de leucemia linfoblástica aguda. Tiveram muitos estudos incríveis, acho que estamos tendo grandes avanços nessa doença, né? Então, pensando que a gente tem duas linhagens celulares principais, a leucemia linfoblástica aguda B, que aí a gente tem a opção de ofertar para esses pacientes o anticorpo monoclonal, que também mudou a história dessa doença, né? E tiveram 2 estudos aí, incluindo o blinatumomab na terapia standard, né? Então, assim, quando o paciente ainda não tem, pensando dentro do bloco de quimioterapia, colocar esse anticorpo monoclonal, e teve um resultado muito interessante. Foram 2 estudos diferentes. Um foi do grupo da MD Anderson, que incluiu o Ipercevard, que é o esquema clássico deles, e outro foram somente para pacientes de alto risco, né, citogenético e molecular, que aí eles incluíram o blinatumomab para intensificar a resposta desses pacientes. E também tiveram estudos do inotuzumab em pacientes idosos com o grupo do EAL, que foi bem interessante, então mostrou-se seguro nesse perfil de pacientes bem idosos, e também a negativação da doença residual mínima com o inotuzumab, que a princípio ele não estava sendo utilizado para isso, e mais para resgate dos pacientes, ele se mostrou uma droga eficaz para negativar a doença residual mínima.
Também teve sobre leucemia linfoblástica aguda B, Filadélfia positivo. Então, o advento das inibidores de tirosinoquinases novos, sobretudo o ponatinib, o quanto ele é potente aí para essa doença em primeira linha, que a princípio ele não é usado em primeira linha. E para leucemia linfoblástica aguda T, teve um estudo também do grupo do Emid Anderson, incluindo a nelarabina na indução desses pacientes também com hipercevade. Foi um estudo bem legal. Queria também passar agora a palavra para o Dr. Nelson, para ele destacar aqui o que ele achou de importante das novidades de transplante de medula óssea. Bom, eu vou ser bem breve com relação a transplante de medula óssea, mas eu acho que o que me chamou muito a atenção no Congresso foi o número de trabalhos falando sobre microbioma. Quer dizer, na verdade, o que a gente está notando é que uma das principais complicações do transplante, que é o que a gente chama rejeição ao contrário, quer dizer, o doador atacar o paciente, a principal complicação, o mais grave, é intestinal, aparentemente a ação do microbioma é extremamente importante. Então, teve 2 trabalhos interessantes, né? Um que provou essa ação do microbioma, mostrando, inclusive, que existem células no intestino que devem ser reparadas através do microbioma para não ter esta reação. E o segundo trabalho que chamou a atenção é que não é só o microbioma que a gente achava bacteriano, mas aparentemente também aquele relacionado a fungos e vírus também tem um papel nessa questão toda. Depois teve vários trabalhos mostrando também métodos melhores de prevenção e de tratamento da doença do enxerto contra-hospedeiro, né? Como melhor prevenir, por exemplo, o uso da ciclofosfamida pós-transplante e algumas drogas novas de como tratar. E, finalmente, o que chamou a atenção também foi uma extensão de um trabalho sobre célula de cordão cultivada, né, que nós tivemos, inclusive, a oportunidade de participar desse estudo aqui no hospital e que acabou sendo publicado numa revista muito importante, foi a revista Blood, agora esse ano, que é uma célula cultivada em comparação com a célula de cordão não cultivada. E o que esse estudo mostrou é que, no primeiro estudo que já foi publicado, e que não foi esse da ASH, ele tinha mostrado uma superioridade da célula cultivada à célula normal no que se refere à pega e a melhor comportamento no transplante. Mas agora, esse trabalho apresentado durante a ASH mostrou que a célula cultivada ela melhora a reconstituição imunológica. Então, você acompanhando esses pacientes a longo prazo, se viu que esses pacientes com a célula cultivada têm uma reconstituição imunológica melhor do que aqueles que não a tiveram cultivada. Então, esse é o resumo. E acho que com isso, acho que a gente pode dizer que nesses 50 minutos aqui desta conversa com vocês, a gente traduziu o que se passou em 4 dias de congresso. Quer dizer, 4 dias em 50 minutos, né? Então, eu espero que a gente tenha podido, como é que chama, resumir o que aconteceu, né? E espero que vocês tenham gostado desse resumo. Então, eu agradeço aí os meus colegas, as minhas colegas, né? De trabalho, e agradeço ao Hospital Israelita Albert Einstein por essa iniciativa de trazer isso para a população geral. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.